falar aqui um pouco sobre corrida orientada, sobre corrida de orientação também, ou também pode ser conhecida só como orientação. Quem ficou responsável por apresentar esse tema foi eu, Bruno, e meu colega, o Wesley. A gente tem como tutor o professor Dr. Miguel Bolin. E esse é um trabalho do PET, Educação Física. Inicialmente, aqui, para a gente entender o básico, eu vou falar um pouco sobre como surgiu e como ela foi se construindo, principalmente no Brasil, tá? Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão tendo e vão perguntando. E se a ligação estiver ruim também, vocês me avisem, tá bom? Aqui, o que é a corrida de orientação, né? Inicialmente, de orientação ou simplesmente orientação. É um modelo de modalidade desportiva, então a gente já sabe, ela já se entende como uma modalidade desportiva, né? É uma área de esporte, que usa a plenatura como conjunto de jogo, como conjunto de jogo. É um desporto em que o participante tem como passar por pontos de controle, que a gente vai usar só essa sigla aqui no decorrer da apresentação, os PCs, marcados no menor tempo possível, como com auxílio de mapa ou bússola. Tá? Então, isso aqui é só um resumo bem básico do que ela é. Tá bom? E isso se dá, já a gente vai entender que tem vários tipos de corrida de orientações, mas isso aqui é a parte base de toda a corrida de orientação. Tá bom? Um pouco sobre a história da corrida de orientação, como ela surgiu e como ela ficou conhecida. Todo mundo entendeu? Tá ok. É que o meu computador começou a querer descarregar aqui, eu vou colocar para carregar. Tá. Aí, um pouco da história aqui sobre a corrida de orientação, né? A orientação surgiu no final do século XIX, tá bom? Do século XX, ou XIX, né? No século XIX, nos países escandinavos, que estava ali Noruega, Suíça, Dinamarca, Islândia, nesses países aí, tá bom? Que começou a surgir. Lá ela tem as suas raízes, com diferentes, e ela tem como vertentes, suas raízes, vertentes militares. As portas inicialmente ela foi, só um minuto, que eu me perdi um pouquinho aqui, ficou um pouco ruim aqui a fazer. As tropas realizavam, no caso, como ela surgiu em meio aos militares, as tropas realizavam entre si exercícios de orientações que tinham como objetivo principal reforçar os elos de companheirismo entre todos e os elementos elementos e fortalecimentos do espírito em grupo. Ou seja, ela surgiu nos militares, um exercício para militares que tinham como objetivo geral o espírito em grupo, como aqueles soldados iam trabalhar em equipe. Então, foi com esse pensamento que surgiu a corrida orientada. Aí, isso foi como surgiu ela no meio militar, né, naquela época. A orientação como desporto começou em 1912, pela mão do major e líder escoteiro sueco, Erik Skulander, considerado o pai da orientação. O major chamou a atenção de todos os jovens que se afastavam da corrida do atletismo, que era a principal competição daquela época, né? E trouxe para uma nova forma de correr. Ou seja, esse major, ele na época, ele parou ele, além de levar só para a área ali do militar, ele começou a chamar a atenção de atletas da parte do atletismo, né? De correr, que era a principal forma deles exercer a corrida naquele tempo. Então, uma corrida orientada foi uma tal de nova forma de correr, né, que eles chamaram. Então, muita gente ficou curioso e foi quando começou a parte do desporto. Em março, em dia 25 de março de 1919, deu-se a primeira competição oficial de orientação, denominada como Corrida de Estocolmo, que teve como diretor de prova Erik Skulander. A prova ocorreu perto do Saltisjuba, esse nome aqui, reuniu mais de 300 participantes, ou de 200 participantes, né? Por uma modalidade nova, no caso, que todo mundo só conhecia o atletismo, então a corrida de orientação foi algo novo, só que chamava muita atenção. E foi organizada pela Federação Desportiva de Estocolmo. A competição tinha como extensão 12 quilômetros, então, vamos dizer, é uma prova longa, extensa, né? E apenas 3 pontos de controle, ou 6. E foi uma da e foi considerado com autêntico sucesso mundial. Desde então, a orientação não mais parou e cresceu o resto dos mundos, né? Não somente na área militar. Aí, como essa corrida de orientação, ela chegou no Brasil, né? Como as pessoas usavam ela do Brasil. A orientação chegou no Brasil na década de 70, nomeadamente no ano de 1971, pela mão do Coronel Tolentino Paz. Como vocês podem observar, a raiz da corrida de orientação ela está bem fixada na parte militar. E a gente vai ver isso até aqui no Brasil, até quando eles
eles conseguem expandir isso para a sociedade. Ou seja, ela surgiu na mão de militares, que era usado como principal exercício para o fortalecimento do trabalho em grupo, e para o Brasil também ela foi trazida para cá, né, pelo um coronel também. Ele foi o responsável máximo pela introdução e organização das primeiras competições militares. Ou seja, no Brasil, inicialmente, não tinha aberta a população civil, né, no caso, era só a parte militar mesmo que poderia, que tinha conhecimento também dessa competição, competições militares, e era coisa de orientação. Em 1974, 3 anos aqui depois, esse desporto foi incluído como disciplina obrigatória na escola de educação física do Exército. Ou seja, não era só a questão de um torneio, uma competição de orientação, né, que tinha chegado. Era simplesmente uma disciplina obrigatória, mas só na escola de educação física do Exército. Não tinha mais, ainda não tinha vínculo aqui com a parte civil. Pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né, que era visto como uma modalidade que disciplina ao corpo e à mente. Então entra aqui aquela parte de disciplina novamente, entre que os soldados tinham a principal função, a disciplina dos soldados e o trabalho de companheirismo. Nos anos seguintes, a competição de orientação foi divulgada a outras organizações civis, ou seja, a população em geral já começou a tomar conhecimento anos seguintes, né? E militares, então ia ser militares e as organizações civis. Desde então, sucederam-se várias demonstrações, torneios e competições que faziam com que este desporto crescesse, né? Com conhecimento mundial e nacional. No dia 11 de janeiro de 1997, ou 99 aqui, já bem pertinho da gente, né, na virada do século, foi fundada a Confederação Brasileira de Orientação. Ou seja, essa confederação, ela é nova, é uma confederação recente, mas que tornou o esporte no Brasil oficial, um esporte realmente que tem as suas regras, tem toda uma estrutura por trás para exercer a coisa de orientação. Então, é uma confederação recente, mas que agora deu a sua principal importância para o esporte, né? E ela é chamada de CBO. Sendo assim, eleito como primeiro presidente o senhor José Otávio Franco Dornelles. A CBO ficou, assim, responsável por administrar o desporto, orientação no Brasil. Quando vocês forem pesquisar alguma coisa, vocês só colocar desporto, orientação, é a forma mais correta. Mas corrida de orientação também não deixa de estar certa, as duas formas estão corretas. Desde então, a popularidade desta atividade não parou mais de crescer. Então, isso foi um pouco sobre a parte histórica, desde quando ela surgiu lá, a sua raiz mesmo, até quando ela chegou no Brasil e teve a sua primeira confederação criada, né? Definição, né? Vamos aqui, a primeira, vamos colocar aqui uma regra que ela vale para todas as corridas de orientação. Já vocês vão entender por que todas as corridas de orientação. Regra 1. A orientação é um esporte no qual o competidor navega de forma indeterminada através do terreno. Ou seja, os competidores auxiliados somente por mapa e bússola, tá? Só que isso aqui a gente pode ver também que a gente pode usar somente a bússola e coordenadas, não é necessariamente o auxílio do mapa, mas não pode ter um mapa sem o auxílio da bússola. Então, a bússola ela é extremamente obrigatória para uma corrida de orientação, tá bom? Você pode realizar uma corrida de orientação, principalmente como modalidade recreativa, no caso ali, sem ser uma competição oficial, somente com a bússola e coordenadas, sem necessariamente ter um auxílio de um mapa, mas nunca pode ter sem a bússola e só o mapa, tá? Devem visitar no menor tempo possível. O menor tempo possível ele vai dar a questão do ganhador, né? Uma série de pontos de controle marcado no terreno. Ou seja, ele com auxílio, ele vai aqui percorrer esse percurso, o competidor, com auxílio de um mapa e uma bússola, ele vai achar esses pontos de controle num determinado terreno e com esses pontos de controle, quanto em menor tempo ele for sendo utilizado, vai dar aqui a sua classificação, né? A localização dos pontos de controle não resolve competições. Tipos de competições de orientação podem ser classificados de acordo com. Alguma dúvida sobre essa questão dessa regra aqui, que ela é uma regra geral. Tipos de competições de orientações que podem ser classificadas de acordo com o modo de deslocamento, ou seja, a orientação ela não é dada somente pedestre, né, no caso. A orientação pedestre, que é essa que é mais acessível para nossa área até, quando a gente for levar para alunos, alguma coisa do tipo, né? É a que a gente mais vai usar, mas aqui eu vou apresentar algumas outras para vocês saberem que corrida de orientação tem outras modalidades também, tá? Outras, se pode se dizer assim. Orientação de bicicleta, às vezes a gente vê muito na TV, aquelas Tescolina, alguma coisa, então, forma de rally, só que tem os pontos de controle
e é com auxílio de bicicleta. Isso é para longas distâncias. As orientações de bicicleta, elas se dá determinadas longas distâncias, né? A orientação de precisão, ela é dada para pessoas especiais, tá? Então, ela pode ser uma corrida de pedestre, mas se o público for pessoas com deficiência, pessoas especiais, ela é denominada como corrida de precisão, tá bom? Isso dá para todos os tipos de deficiência, tá? E orientação em esquis, que isso aqui é no caso onde os países que tem neve, né? Que tem aquelas descidas de colinas, as coisas eles utilizam esquis, tá? Outros tipos, desde que ou seja, pode haver outros tipos também, desde que não usem motor ou qualquer meio que polua ou cause prejuízos ao meio ambiente. Ou seja, toda corrida de orientação, ela é a principal maneira de você identificar ela é se não há uso de motores. Tá? Então, rally, aquelas coisas que é usado com moto, carro, rally do sertão, essas coisas não é denominada como corrida de orientação, exatamente porque é isso aqui tem o uso de motor, né? E pode prejudicar o meio ambiente. Então, a corrida de orientação é a junção de você fazer um percurso utilizando mapa, bússola, no meio da natureza, utilizando como um campo de esporte. A natureza é usada como campo de esporte, né? Aí ele dá um salvo a casos de cadeiras de rodas, ou seja, porque tem cadeiras de rodas que eles são movidos a... tem aquele motorzinho, né? Tem algumas cadeiras de roda. Então, com essa exceção, qualquer tipo de percurso que tenha uso de motor não é dado como corrida de orientação. A hora de competição também determina, tá? Você pode usar os dois, dia e noite, tá? A hora de competição. A natureza da competição. A natureza da competição. Individual. O indivíduo executa independentemente. Ou seja, a pessoa, você vai dar ali o mapa e os pontos que ela tem que ir e ela vai fazer individualmente, sem o auxílio de um companheiro ou de um grupo, tá? Revezadamente, 2 ou mais competidores de uma equipe participam sucessivamente. Ou seja, aqui você já não está mais sozinho, né? Você tem a ajuda de um ou mais pessoas se auxiliando e revezando durante as provas. Aí vai da organização também, como vai fazer isso. Ou em equipe, 2 ou mais participantes participam ao mesmo tempo. Aqui, eles vão revezando, tá? Vai tendo a competição e vai tendo ajuda e vai revezando. Em equipe, 2 ou mais indivíduos participando juntos. Ou seja, você pode ter uma equipe de 5 pessoas e se tiver 2 participando, fazendo a prova ao mesmo tempo, é dado como equipe. E se eles forem revezando, já não é mais como equipe, é como revezamento. Tá? Continuando ainda os tipos de competições. O modo de determinar o resultado da competição. Tá? Um único percurso. Tá? Como você vai preparar esse modo de mapa, vamos dizer assim. O percurso, o resultado de um único percurso é o resultado final da competição. Quando você fez um mapa pequeno, um exemplo, fez ali o terreno da UFAC, ali, o campus da UFAC. Ele fez uma competição ali dentro, todos os objetivos, as equipes fazem isso num único dia. Quem fez em menor tempo, cumpriu todos os objetivos, é determinado o resultado da competição aqui. Então, é determinado como um único percurso. Tá? Vários percursos. Os resultados combinados de 2 ou mais percursos segundos durante um dia ou vários dias. Foram resultados final da competição. Ou seja, é uma competição de acúmulo de pontos, né? Vamos dizer assim. Um dia você pode fazer uma corrida de orientação num campo, no outro dia já tem um outro campo para eles fazerem, assim vão acumulando pontos e quando for chegar ao final de todos os percursos, dá o resultado da competição. Percurso de qualificação, né? Isso aqui já está dizendo. Os competidores classificam-se para o percurso final, que será disputado em 2 ou mais categorias, sendo o resultado da competição e do percurso final. Ou seja, você entra um número X de competidores e teve a primeira etapa, aqueles que forem os melhores da competição, passa para a etapa seguinte e assim sucessivamente. Aqui, gente, eu estou dando uma explicação para vocês de uma forma oficial, tá? É claro que, como ela também é dada como uma modalidade recreativa, muitas coisas dessas aqui você vai se adaptando, você vai se flexibilizando, tá? A ordem na qual os controles são visitados. Isso aqui é a parte dos pontos de controle. Tem várias formas de você visitar esses pontos de controle. A gente vai entender aqui. De ordem específica. A ordem é prevista no mapa. Ou seja, você dá um mapa e a ordem em que eles podem seguir para fazer o percurso. Ou seja, eles têm o ponto inicial e eles obrigatoriamente têm que ir para o ponto 1. Ele não pode escolher outra rota. Tá? Eles têm que fazer aquele percurso, eles têm que achar vai chegar no ponto de controle 1, o primeiro ali. Ele não pode seguir para o ponto 2 ou 3, ou assim sucessivamente. Tem que fazer primeiro o ponto. Sem ordem específica. O competidor é livre para escolher. Ou seja, você só vai dar as coordenadas no mapa e ele vai ter a bússola, né? E no mapa ele vai poder escolher qual ponto de controle ele vai querer fazer primeiro, que ele acha que é melhor. Isso também é uma regra que tem que ser falada na competição. Então, só tem essas duas, tá? Aqui na ordem, na questão da ordem.
São essas duas. Ela pode ser específica, pode ser sem ser específica, ser livre ao competidor, vai de quem está organizando. A extensão do percurso. A extensão do percurso também ela é determinada pela organização e ela é de longa distância, tá? São média distância ou sprint, alguma coisa assim. Isso aqui vai do tamanho que você colocou. Eu fiz um percurso longo e você tem que colocar lá que de longa, fez média distância, assim sucessivamente, na hora que for explicar a coisa de orientação. Outra distância que ele coloca pode ser mista também, porque tem aquela questão de equipamentos necessários para participar da orientação. Aqui, o mapa de orientação, né, no caso, isso aqui é um mapa oficial que eu peguei pela federação, no caso, no site da federação. O mapa é o único material que é considerado obrigatório para prática de orientação. Essa parte aqui, eu tinha achado lá que é a parte obrigatória. Só um minuto. A bússola. O mapa, gente, que eu estava falando para vocês, é considerado obrigatório. Mas não necessariamente você pode, não tem como conseguir mapa para todo mundo. Eu só preciso também das coordenadas. Do ponto aqui para esse ponto aqui, eu tenho uma coordenada, ela vai me auxiliar junto com a bússola, tá? A bússola é um acessório que auxilia a medição da distância e o percurso entre os pontos de controle e um percurso. O Wesley ele vai explicar para vocês como vai ser usado o mapa e a bússola, tá? Daqui a pouco, quando terminar aqui. O picador, tá bom? O picador é um alicate que se encontra junto com as balizas de cada ponto de controle. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Esse alicatezinho, que ele fica em cima de cada ponto de controle. Ou seja, toda vez que você for fazer um ponto de controle, você tem que ter um picador. No caso, isso aqui ele serve exatamente para saber que aquele competidor passou por esse ponto, tá? Com o cartão que ele tem, o cartão de pontos de controle. Que é exatamente aqui, o cartão de ponto de controle. São esse cartãozinho aqui. Os cartões de pontos de controle podem ser diversas formas, mas todos incluem quadros numerados, que isso aqui na questão é dos pontos de controle, né, para o picador nos sucessivos pontos de controle, assim como espaço para o nome do participante, o percurso, a escalação, as horas de partida e a hora de chegada, e o tempo demorado, né, e a realização do percurso. Ou seja, toda a informação dele tem que ir aqui para dentro desse cartão de participação, que no resultado final vai ser através dele que vocês vão determinar o ganhador. O fato de orientação, isso aqui é a questão da roupa de orientação, né? A roupa de orientação, porque eles sempre falam que a roupa de orientação, você não pode fazer ela com qualquer roupa, exatamente porque é uma questão de natureza, né? Você vai estar ali, questão de natureza, então você tem que prevenir um competidor. O que eles recomendam é esse casaco aqui, uma calça comprida, essa meinha aqui, ó, que é muito importante, a questão de calos no pé e tal, essas coisas. Dependendo também do terreno, tá? Se for um terreno mais aberto, que não tem muito perigo de espinhos, então, alguma coisa do tipo, você vai se adaptando, mas é roupa esportiva, tá bom? Como organizar uma corrida de orientação, tá bom? Eu vou falando aqui um pouquinho. Citar a modalidade, que a gente já viu lá atrás, ou seja, quando vocês forem começar a organizar uma corrida de orientação, tem que citar primeiramente a modalidade dela, ou seja, ela é de pedestre, se ela é de bicicleta, se ela é de precisão, em qual delas ela se encaixa, né, no caso. Explicar as regras básicas da competição de orientação, ou seja, você vai explicar que aquela sua corrida de orientação ali, ela vai ser utilizado somente a bússola e o mapa, eles não podem usar nenhum outro equipamento, celular, GPS, nada do tipo, só a bússola e o mapa para se localizar, e se os pontos vão ser livres ou não, né? Se eles têm que seguir a ordem que está no mapa, ou eles podem escolher qual ponto visitar primeiro. Usar prisma, mapa e bússola. Esse prisma, mapa e bússola é o que eu acabei de falar, né? Você sempre vai utilizar ele aqui. O prisma, ele não é obrigatoriamente necessário, tá bom? Saber as principais regras oficiais da competição de orientação. Essas principais regras, ela tá no site, você só digitar no Google CBO, né, Confederação, e lá vai ter as principais regras. E é importante, quem está com a organização da corrida de orientação, quem vai organizar essa corrida de orientação, ler essas principais regras, tá? Ter participado de uma competição oficial. Aqui, quando você vai lá na corrida de orientação, lá no site da CBO, ele fala isso aqui. No caso, quando você vai montar uma competição oficial, tá bom? Se você vai participar de se você vai organizar uma competição oficial, não uma competição recreativa, no caso. Citar as regras sobre as consciências ecológicas. Tá? Como aquela questão, né? Que é uma corrida de orientação e utiliza o meio ambiente, tem que ter as suas falar que não pode citar nada ao meio ambiente, tá bom? Você tem que explicar a simbologia
é usada no mapa. Ou seja, você criou um mapa, você tem que passar a leitura daquele mapa para o atleta, para o competidor ali no caso. Apresentar as imagens do uniforme e material usados nas competições. Ou seja, isso aqui é mais a questão da regra de uma competição oficial. Apresentar para a sua seção ou grupo escolteiro um resumo sobre o esporte. É importante você, sempre que for levar para uma turma, apresentar primeiro o esporte do que tentar fazer eles aprenderem na hora, tá? Porque assim eles já vão ter um conhecimento de como fazer, ou seja, fazer uma apresentação bem antes de o que é a corrida de orientação, para depois organizar uma corrida de orientação. Mostrar uma pista, pista azimuth de distância para sua seção ou grupo de escoteiros, como utilizar o prisma. Quando ele fala aqui grupo de escoteiros, é porque ele só usa um determinado grupo, tá? Mas vocês, como a gente vai levar para a área do colégio, vocês vão ter que ensinar eles a fazer bastante coisa, bem antes de colocar só as coordenadas. Organizar uma competição que envolva pelo menos uma ascensão ou um grupo escoteiro. Uma competição oficial tem que ter pelo menos um grupo de escoteiros. Mostrar ou integrar a um membro do movimento de escoteiros selecionado para participar de uma competição. Ou seja, a competição em si, ele fala que você tem que ela fala que você tem que ter um membro que ele seja do movimento de escoteiros, tá? Para cada equipe, você criou uma equipe e tem que ter alguém lá dentro dessa equipe que ela tenha conhecimento de tudo que está acontecendo também, para aquela equipe não ficar tão perdida, né, no caso. Mas isso é no caso de competições oficiais. Essa foi a primeira parte. Bem, boa tarde a todos, né? Essa foi uma opção que veio na minha cabeça de apresentar para vocês. Bem, eu vou falar como funciona as partes da bússola e falar um pouco sobre o mapa, como é que funciona. Essa bússola aqui que eu tenho, ela não serve para a modalidade, para o esporte, porque ela é uma bússola militar. Para vocês verem, estou só mostrando, tá? E ela não tem o limbo graduado. O limbo graduado dela, que é a numeração na bússola, é na parte de dentro, juntamente com a agulha. Então, como a gente viu naquele dia com o Paulo, eu posso girar aqui, ó, e não vai fazer nada. Ela tem só essa marcação de linha aqui, que eu não sei para que serve, eu dei uma pesquisada ainda, mas enfim. E ela gira por completo, ó, o limbo graduado junto com a agulha. Ou seja, não serve para o que a gente procura no nosso esporte. E eu vou tentar usar ela aqui também, só para dar um exemplo para vocês. A bússola que a gente usa é essa daqui. É um modelo, ou a bússola plana, que é aquele modelo numa réguazinha de acrílico. Tem ela nesse formato quadradinha, retangular, quer dizer, e tem o modelo que a gente põe no dedo, que é a bússola de polegar, que ela tem um formato um pouco diferente. Enfim, ela tem a sua base em acrílico, que é toda essa base aqui. Essa parte é o limbo graduado, é uma parte móvel que a gente consegue girar. Aqui nós temos o portão, que indica também o norte da bússola. Temos a agulha imantada, que é a agulha que sempre vai estar indicando o norte. Essas linhas são chamadas de linhas guia. A numeração do lado é chamada de escala. Essa daqui também, de cima. E essa seta aqui é a linha de fé, que é essa linha juntamente com a seta. A seta, ela dá a direção da bússola. Ou seja, se ela está para frente, é lógico que a direção certa para seguir é da frente. E tem alguns modelos também que bem aqui, ela tem uma lupa. Enfim, essa é a bússola que a gente geralmente usa. E, outra coisa sobre as bússolas é que a gente não deve utilizar uma bússola com metal por perto. Metal é fio de alta tensão também, se eu não me engano, por conta disso, que pode mudar a direção do norte. Ó, vou arrastar aqui, ó. E ela mexe na agulha de dentro. É só uma observação. Partindo para o mapa. Esse aqui é um modelo bem básico que eu achei na internet. Tá aqui o mapa. E a nossa rota, ela tá demarcada em roxo. Tá aqui. Primeiramente você recebe o mapa, ele vem fechado, você abre e você já identifica o início da prova, que vai ser aqui. Daqui nós vamos procurar o norte.
O norte, geralmente, vai estar na parte superior do mapa e vai ser essa linha aqui, essa linha verde. Esse mapa, ele tem 3 marcações, ó, indicando o norte. Ou seja, você, para ficar melhor o uso, você pega o mapa e você dobra ele várias vezes, para ele ficar menor e caber aí só em uma mão, né? Poupando assim o espaço. Beleza. Pegou o mapa, abriu, identificamos o início da prova. Tá aqui um triângulo, indicando que o início do número 1. As numerações indicam onde nós temos que ir, né? Onde está o prisma, para fazer o corte no papelzinho, para indicar que nós estivemos lá. Então, beleza. A gente pega a bússola. Tá aqui a linha de fé. Aí o que a gente faz? A gente alinha a bússola reto com a linha de fé na direção que nós temos que ir. Colocou, no caso, tem que fazer assim, né? Só que como é um papel, enfim. Alinhou. Aí nós vamos acertar o norte, direcionar o norte. Nessa bússola aqui, o norte está para a esquerda. E na caixinha, no limbo graduado, está aqui reto com a bússola. Então, assim, ó, nessa bússola aqui, o norte está indicando aqui para frente. Então, o que a gente faz? A gente acerta certinho o norte. Só um minuto. Você vem, o norte está aqui. Pronto. O norte ele tem que ficar na mesma direção do norte do mapa. Outra coisa também que tem que ser observada é isso aqui. O mapa ele tem várias linhas, né? No caso, esse daqui ele tem 3, indicando onde é o norte. E aí que a gente vai usar as linhas aqui de dentro do limbo graduado, que é a linha guia. Que a gente vem com a parte de dentro da bússola e coloca a linha, por exemplo, essa linha aqui, a gente põe em cima da linha do mapa. A gente vem. Aí daqui, a gente vai fazer a rotação do limbo graduado, colocando o norte junto com o norte. A gente já fez, já alinhou essa linha aqui com a linha do mapa. E daí a gente vai fazer a rotação para colocar o norte com o norte. Daí então a gente vai só correr daqui para cá. Aí beleza, chegando lá, a bússola vai estar assim, de cabeça para baixo, né, no caso. Porque a gente precisa sair daqui, do ponto 1, para o ponto 2. Aí então a gente pega a bússola, gira novamente, pega a linha de fé, que é essa da ponta, e coloca na direção do ponto 2 no mapa. Feito isso, faz o mesmo procedimento. Pega a linha de dentro e centraliza com essa linha aqui, a linha do mapa, norte do mapa. E a gente vai fazer a rotação do limbo, no caso para a esquerda, né, porque o norte está aqui, e o norte vai ficar para esse lado de cá, para fazer com que a gente vá, no caso, para o sul, né. Tem que colocar a agulha também certinho com a linha do norte aqui. Por exemplo, a gente fez, coloca aqui, pega a linha, fez junto, aí faz o giro do limbo e acerta com a agulha. Iria ficar mais ou menos assim, a agulha assim e o norte assim. É mais ou menos, é meio complicado explicar porque eu não tenho esse modelo de bússola, mas eu espero que tenha ajudado. Eu vou enviar no grupo um trechinho do rapaz fazendo esse procedimento. Não explicando, mas sim só mostrando a parte prática. Eu espero que dê para